traçando um breve roteiro da minha aula, vou falar um pouquinho rapidamente sobre a anatomia da próstata, que é de fundamental importância hoje em dia, um pouquinho dos cuidados pré e pós-procedimentos que nós devemos ter com os pacientes, e, por fim, falar um pouco da história, do timeline das biópsias de próstata, desde o início, no século passado, até os dias atuais, e falar, por fim, os métodos que têm usado a ressonância magnética para ajudar no auxílio da biópsia, aumentando cada vez mais a acurácia e a definição na busca pelo câncer mais precoce da próstata. Falando rapidamente da anatomia, a próstata é um órgão localizado no assoalho pélvico, com a base voltada para o assoalho da bexiga, e a região apical da próstata voltada aí, posteriormente, à síntese púbica. A parte de anatomia da próstata, ela é disposta em diversas regiões, né? Zona transicional, a zona central, por onde drenam os ductos ejaculatórios, um estroma fibromuscular anterior e uma zona periférica que na região da base da próstata é menor e vai crescendo cada vez mais para o ápice. Pela dificuldade de fazer uma distinção entre os diversos tecidos dessa região, tecidos do estroma fibromuscular, zona transição e zona central, convencionou-se chamar-se toda essa região de glândula interna, que é separada do restante da próstata por uma cápsula cirúrgica, e existe ainda uma cápsula prostática que envolve toda a glândula. Os plexos neurovasculares se localizam aqui posterolateralmente, mais ou menos às 5 e 7 horas. Por que a importância de se conhecer a anatomia zonal da próstata? Porque cerca de 65% a 74% dos tumores vão se localizar nas zonas periféricas. Mas tão importante quanto isso é saber que existem tumores na glândula central, na região central da próstata, glândula interna, que não devem ser desconsiderados. Então, essa região não deve ser negligenciada na busca por material de anatomia para anatomia patológica se fazer o diagnóstico. Mais precocemente, com o advento dos métodos seccionais e o avanço de toda a ressonância, convencionou-se fazer subdivisões de toda a próstata, principalmente na região de maior incidência do câncer, que é a zona periférica. Convencionou-se chamar de zona periférica anterior e posterior, nos segmentos mais laterais, e a zona periférica medial no terço médio e na base da próstata. A fins didáticos, principalmente para a biópsia, convencionou-se dividir a próstata em base, terço médio e ápice. Aqui as imagens do ultrassom, a gente mostra as vesículas seminais, um corte sagital da próstata, já com uma certa dificuldade, por uma inerência do próprio método, em fazer essa diferenciação do que é glândula interna da zona periférica, bem como aqui nas imagens axiais embaixo, onde a gente vê que os cortes dá para perceber um pouquinho mais a diferenciação da cápsula cirúrgica, que é a zona periférica, mas a glândula interna aparece com um tecido praticamente homogêneo. A ressonância magnética passa a ter um papel fundamental pela diferenciação tecidual e pela resolução que conseguem nos dar. Aqui podemos ver as vesículas seminais, com o sinal um pouco aumentado. Na região da base prostática, podemos ver a zona periférica com o sinal aumentado e ver bastante nítida essa diferenciação com a glândula interna, e a zona periférica vai aumentando conforme nós vamos passando da base para o ápice da próstata. Aqui um corte sagital, e num corte coronal a gente vê que na região apical da próstata, basicamente, nós temos só zona periférica. Algumas indicações das biópsias de próstata, né? Obviamente, é sempre uma decisão clínica, porque quem mais conhece o paciente, quem conhece a curva de elevação do PSA, quem conhece a epidemiologia daquele paciente é o próprio clínico urologista. Então, vai ser sempre uma decisão clínica em que momento esse paciente deve recorrer à biópsia e se é necessário realmente fazer uma biópsia ou continuar um acompanhamento clínico. A avaliação sempre vai ser particularizada, com um risco individualizado de cada paciente. Em geral, linhas gerais, a primeira biópsia normalmente é solicitada quando você tem um paciente com PSA elevado ou um toque retal alterado ao exame clínico, e mais recentemente, com o advento da grande resolução dos exames de ressonância, pacientes muitas vezes, antes do primeiro procedimento de biópsia, já são submetidos a exame diagnóstico de ressonância magnética. Então, havendo qualquer alteração dessa, há uma indicação clínica formal para se solicitar uma biópsia. Pacientes que têm biópsias prévias negativas, por que se solicita uma nova biópsia? Algumas vezes porque esse PSA continua em elevação, esse paciente continua com uma persistência clínica de suspeita para câncer que ainda não foi diagnosticado, e mais recentemente existe um teste que é o PCA3, que é um teste genético molecular, que se faz a coleta da urina após massageamento prostático e que vem ganhando cada vez mais aceitação, porque uma vez esse teste dando positivo, valores altos, isso significa que esse paciente deve ter algum câncer que ainda não foi diagnosticado.
E pacientes em biópsias prévias positivas, ou seja, que já tiveram diagnóstico, pelo menos de alguns tipos de atipia, como as atipias de pequenos ácidos ou as neoplasias intraprostáticas, que são padrões histológicos que já existe uma suspeita clínica, mas ainda não preenchem todos os critérios para o adenocarcinoma de próstata. Esses pacientes precisam de um reexame anatomopatológico para talvez entrar no protocolo de Active Surveillance ou para ser monitorado dentro desse protocolo de Active Surveillance. Alguns cuidados pré-procedimento. A gente tem que lembrar que existe toda uma tecnologia envolvida, mas o fator principal é o paciente. Então, a gente não pode esquecer jamais dos cuidados clínicos básicos do paciente, porque qualquer fenômeno negativo dentro dessa cadeia de investigação diagnóstica, o paciente vai sentir como algo negativo. Agendamento correto das biópsias é fundamental. Hoje em dia, com as biópsias com fusão de imagem, muitos colegas ainda não sabem como pedir ou não sabem explicitar isso nos pedidos médicos. Então, nós sempre somos consultados via telefone por todos os serviços de agendamento. É importante que a gente defina muito bem no agendamento que tipo de procedimento que é para ser colocado na nossa agenda. Pacientes em sala, nós devemos acordar alguns cuidados fundamentais que se toma com todo tipo de paciente. Identificação correta do material, dos frascos de coleta dos fragmentos da próstata. O acompanhante tem que estar sempre no serviço, porque senão esse paciente não vai poder ser submetido a uma sedação ou qualquer procedimento anestésico. Termo de consentimento livre e esclarecido, isso é algo que é padrão para todos os serviços. O paciente tem que ser informado ou estar bem esclarecido de todos os riscos, de todos os benefícios daquele procedimento, e um instrumental adequado tem que estar tudo corretamente preparado. Equipe médica, no caso das biópsias de próstata, sempre composta por um radiologista e por um anestesiologista, e, logicamente, a enfermagem sempre dando o suporte fundamental. No nosso serviço, nós usamos fazer um frit enema ou um fosfoenema, o paciente faz 1 ou 2 horas antes de sair de casa. A anticoagulação eu vou discutir a seguir, mas deve sempre que possível ser suspenso, o anticoagulante, dependendo do tipo e do tempo dele, isso vai ser variado de anticoagulante para anticoagulante, né? E no nosso serviço, a antibiótico profilaxia, a gente usa com ciprofloxacino, de 12 em 12 horas, tomando um comprimido na véspera, 12 horas antes, e um comprimido no dia do procedimento, 12 horas depois, e no ato do procedimento nós usamos a ceftriaxona, 1 grama endovenoso, 30 minutos antes, né? No caso do enema, é vantajoso ou não é vantajoso? Muitos pacientes reclamam de fazer. A literatura realmente é bastante controversa em relação a isso, né? Esse trabalho, por exemplo, de 2011, mostra que pacientes submetidos à dieta líquida contra pacientes submetidos a enema, todos com antibiótico profilaxia, não houve uma diferença estatisticamente significativa em relação ao fator sepse ou fator infeccioso. Esse outro trabalho também demonstra que pacientes que realizaram enema contra pacientes que não realizaram, também não houve uma diferença estatisticamente significativa em relação ao principal fenômeno, que é o fenômeno infeccioso relacionado ao enema. E por que nós fazemos o enema? Formalmente, na literatura, não existe talvez um benefício, mas em alguns casos, graças a Deus, poucos casos, onde ocorre um fenômeno hemorrágico mais importante que esse paciente possa ter que vir a fazer um procedimento endoscópico para uma clipagem de um pequeno vaso, uma clipagem de uma veia hemorroidária no reto que está persistindo com sangramento, nesse sentido, a realização do enema antes do procedimento vai ajudar bastante a vida do endoscopista. Então, nós usamos fazer o enema e eu acredito que grande parte dos serviços que realizam biópsia de próstata realizam o enema. Quando começaram a realizar as biópsias de próstata, eu vou falar depois numa linha de evolução desse procedimento, inicialmente colhiam-se 2 fragmentos, depois 4, depois o protocolo sextante foi estabelecido, e com isso começou a perceber-se que o paciente realmente começou a ter sintomas dolorosos muito fortes, tanto no ato da biópsia quanto após a biópsia. Passaram a ser descritas algumas técnicas de analgesia, entre elas, em 1996, a técnica de bloqueio periprostático, onde se faz a injeção de lidocaína tanto no ângulo vesical quanto no ângulo vesículo prostático. Fazendo a administração dessa medicação guiada pelo ultrassom com uma agulhinha de Shiba bem fina, obteve-se uma melhora bastante significativa no desconforto doloroso do paciente. Esse trabalho é bastante interessante, de 2012, com o grupo controle, o bloqueio periprostático, o gel intrarretal e a cedoanalgesia. Por quê?
A partir do momento que nós começamos a colher cada vez mais fragmentos, a sensação de dor do paciente com o decorrer do procedimento passou a ser muito grande. Então, outro procedimento que passou a ser bastante empregado e com muito sucesso foi a sedação completa do paciente com drogas endovenosas, máscaras de oxigênio e um procedimento que, em geral, dura 15, não 20 minutos, não mais do que isso. Então, esse artigo interessante, controlando esses 4 grupos, mostrou que a sedanalgesia definitivamente é um método onde, numa escala de dor, o paciente tinha menor desconforto, seguido pelo bloqueio periprostático, que já apresentava algum grau de desconforto, tanto durante quanto imediatamente após. Porém, no nosso serviço, sempre que possível, nós usamos a sedação, porque é um procedimento, de certa forma, invasivo, o paciente geralmente chega bastante ansioso, e a sedação faz com que o paciente não sinta nada durante o procedimento. Após o procedimento, ele se sente muito mais confortável e muito mais seguro por não ter esse fator dor tão presente. A anticoagulação é sempre um fator bastante importante que a gente tem que considerar, porque existe sempre um risco-benefício de você suspender um anticoagulante em pacientes que têm que fazer uso dessa medicação de forma contínua. Então, alguns trabalhos que eu vou apresentar, esse trabalho comparando o uso de varfarina contra a suspensão da varfarina, um trabalho de 1.000 pacientes, aí, 49 fazendo uso da varfarina, 731 grupo controle e foram excluídos 220 pacientes em uso de aspirina. Esse trabalho não mostrou nenhuma diferença estatisticamente significativa em fenômenos hemorrágicos, seja hematospermia, hematura ou sangramento retal. Outro artigo bastante interessante agora, falando em relação ao uso do AS, da aspirina de baixas doses, que é uma medicação bastante utilizada aí hoje em dia. O trabalho contou com 200 pacientes que mantiveram o uso de aspirina de baixa dose, aqueles pacientes que tiveram aspirina suspensa e substituída por heparina de baixo peso molecular, ou pacientes que pararam de tomar a aspirina. Houve uma incidência de fenômenos hemorrágicos onde não teve uma diferença estatisticamente significativa, porém, a duração dos fenômenos hemorrágicos, tanto de hematura quanto de sangramento retal, foi bem inferior naqueles pacientes em que pararam com o uso de aspirina. Então, quer dizer, você fazer a suspensão sempre que possível, você vai ter um benefício diminuindo a persistência desse sangramento do paciente, principalmente nos dias e semanas que sucederam o procedimento. Por último, uma atualização da SOCESP, que é a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, classificando diversos tipos de procedimentos cirúrgicos, e a biópsia de próstata classificada como um procedimento de baixo risco. Então, esses novos anticoagulantes que fazem parte dessa atualização da SOCESP, eles representam, um procedimento de baixo risco, que é a biópsia de próstata, uma necessidade de suspensão apenas de 24 horas. Mas é bastante importante nos dias atuais, onde muitos pacientes fazem uso de endopróteses vasculares, principalmente os estentes cardíacos, que se discuta a necessidade ou não de suspensão desses anticoagulantes, e muitas vezes que participe essa decisão ao colega clínico que assiste o paciente. Porque há pacientes que precisam se submeter a uma biópsia de próstata, mas estão no período muito recente pós-tratamento endovascular. Então, nesses pacientes, muitas vezes até a gente tem que não suspender nenhuma medicação e internar o paciente para ter mais segurança de fazer esse procedimento com o paciente no ambiente hospitalar. Alguns cuidados pós-procedimentos, rapidamente. Analgesia ao final do procedimento, sempre fazemos. Não custa você fazer um analgésico, onde aquele paciente vai ter, depois das 2, 3, 4 próximas horas, não sentir dor nenhuma. Isso faz muita diferença para o paciente, principalmente ele ter uma boa ideia daquele procedimento, caso no futuro ele tenha que repetir esse procedimento. Quanto melhor for a experiência, maior vai ser a aceitação para ele no próximo procedimento. RPA, recuperação pós-anestésica por 1 hora, isso aí praticamente faz parte de todo quanto é tipo de procedimento. Paciente após acordado, se estiver bem, sem nenhum sintoma de sangramento, ele vai receber uma dieta leve, vai ter uma avaliação próxima da enfermagem. Antes dos pacientes terem alta do serviço, eles vão obrigatoriamente ter que fazer uma hidratação adequada e urinar para a gente ter certeza que esse paciente não vai para casa com nenhum grau de retenção. E a alta domiciliar vai ser sempre acompanhada de um acompanhante que esteja com o paciente. Algumas rápidas orientações. O paciente vai fazer repouso absoluto no dia do procedimento. Não esquecer da antibiótico profilaxia por 12 horas. Alguns urologistas nos encaminham os pacientes já com antibiótico prescrito por 7 semanas,
sem problemas, a gente aceita, obviamente, a indicação desse urologista, não deixamos de cumprir o nosso protocolo da antibiótico profilaxia endovenosa no ato do procedimento. Analgesia, só se o paciente julgar necessário. Abstenção de exercícios físicos, relação sexual e bebidas alcoólicas. Nós recomendamos por 3 dias, mas caso o paciente venha a fazer contato, que está sentindo qualquer coisa, qualquer persistência de sintomas, nós pedimos que esse paciente mantenha os cuidados de repouso, ainda afastamento de atividades físicas. Dieta, normalmente dieta habitual. Orientações de retomada da anticoagulação. Dependendo do anticoagulante dele, nós liberamos logo após o procedimento, mas o ideal é que você persista 24 horas ainda sem anticoagulante. Então, na maioria das vezes, nós pedimos para retomar a anticoagulação no dia seguinte. Contato com o médico que realizou o procedimento ou com um retorno ao pronto-socorro em casos de fenômenos hemorrágicos, em caso de sintomas realmente indesejados, e o paciente no nosso serviço sempre vai embora com um formulário um informe por escrito, com o telefone diretamente do médico para que ocorra qualquer contato o mais rápido possível. Muito comum os pacientes perguntarem para a gente, o que eu vou sentir em casa, o que eu posso ter? Esse artigo é bastante interessante, que ele descreve alguns sintomas com as suas respectivas incidências nessa casuística. Dor é um sintoma que você vê que 18%, segundo esse artigo, dor e discreto desconforto no dia do procedimento. Hematúria, hemospermia e sangramento retal são sintomas mais frequentes, que podem durar mais nos primeiros dias e gradativamente vão reduzindo. Retenção urinária é muito raro um paciente que tem uma próstata não tão grande ter uma retenção urinária. Isso ocorre mais em pacientes que têm próstatas muito volumosas, mas mesmo assim aí, segundo esses dados, acomete 25% dos pacientes. Sintomas infecciosos de septicemia com necessidade de informação, graças aos antibióticos, hoje em dia, e graças aos esquemas profiláticos, tem sido bastante pouco frequente essa casuística, mas isso pode aumentar dependendo do volume da próstata. Próstatas muito grandes, muito volumosas, elas costumam ser mais colonizadas e esse paciente tem que fazer, talvez, uso por antibiótico profilaxia de forma mais prolongada. Disfunção erétil, existe ou não existe? A princípio, não existe nem nada que é realizado na biópsia da próstata que vai levar o paciente a ter uma disfunção erética fisiológica. O que ocorre é que muitas vezes o paciente tem hemospermia e isso leva o paciente a ter uma certa inibição, tem um efeito psicológico negativo no paciente que tem uma primeira ejaculação com puro sangue ou sangue predominando. Isso faz com que o paciente fique receoso em ter próximas relações sexuais nos primeiros dias após o procedimento. Quando se faz a biópsia e ocorre um sangramento retal, o ideal é que quando nós estamos terminando o procedimento, se faça um exame físico, se faça uma inspeção do canal anal para ver se tem algum sangramento ativo. Em caso de sangramentos ativos pequenos, moderados ou mesmo severos, a gente procura fazer um tamponamento desse sangramento com um dedo enrolado em gaze, xilocaína, e você procura fazer uma compressão local para tentar fazer com que aquele vaso que esteja sangrando, ele pare de sangrar, porque isso vai levar o paciente a ter desconfortos futuros. Se essa compressão manual não for suficiente, podemos fazer uso de uma sonda de Foley, inflando essa sonda no reto para que ocorra uma compressão da parede onde tem esse vaso sangrante, que normalmente são vasos da submucosa do reto e promovem esse sangramento. Se ainda assim esse sangramento persistir, seja na sala de exame, seja quando o paciente está no repouso pós-biópsia, aí sim, talvez haja necessidade de acionar a equipe de endoscopia, fazer uma intervenção endoscópica com uma clipagem. Nesse sentido, de necessidade deste tipo de procedimento, aquele enema que o paciente fez no preparo vai ajudar e vai facilitar bastante a vida do endoscopista. Com relação a outras complicações urológicas, em caso de hematúrias volumosas, pode haver necessidade de uso de uma sonda de dupla via com irrigação contínua, com soro gelado, eventualmente retenções urinárias em próstatas maiores. Usamos bloqueadores alfa-adrenérgicos, sonda uretral de demora e, em casos mais extremos, até uma cistostomia. E pacientes em sepsis ou com sintomas infecciosos, esses aí devem ser internados, colhidos exames gerais, culturas e, muitas vezes, instituída uma antibiótico-terapia terapêutica endovenosa, e esse paciente, na maioria das vezes, persiste internado. Com relação à hematospermia, esse ator, Manoharan, descreveu que há um declínio bastante significativo semana a semana da hematospermia.
E, na prática, o que a gente percebe é que é um dos sintomas, uma das complicações mais frequentes e que persistem por mais tempo. Obviamente, isso aqui vai haver um clareamento desse esperma, também com o número de ejaculações desse paciente, mas isso não deve ser algo preocupante, até porque não há nenhuma terapêutica específica, a não ser afastamento de atividades físicas nos primeiros dias, para se evitar esse sangramento, né? E a hematospermia foi associada também com um certo grau de ansiedade e redução da atividade sexual, como já falei naquele paciente que, numa primeira relação, já ejacula sangue. Muitas vezes eles entram em contato com a gente por ficarem bastante assustados, embora recebessem toda a orientação, né? Vou traçar uma linha do tempo das biópsias de próstata, que eu achei bastante interessante que esses autores fizeram, porque é muito legal a gente entender aonde começou todo o percurso da biópsia de próstata e aonde nós chegamos até o dia de hoje. Aqui uma timeline bastante resumida, né? Começamos aí em 1926, a primeira publicação com Young, fazendo biópsias abertas perineais, e transcorremos aí no século passado por inúmeros procedimentos de vários tipos, transperineais, transretrais, com agulhas finas, com agulhas cortantes. E isso é o fator mais importante nessa timeline, é que em 1963 começaram-se a pensar em fazer imagens da próstata com o método ultrassonográfico, ainda imagens que não eram nada diagnósticas, imagens muito rudimentares. Em 1968, McNeil descreveu artigos propondo já a primeira subdivisão da próstata em três zonas glandulares distintas. Em 1974, aí sim, a imagem entra definitivamente nessa timeline das biópsias da próstata. Watanabe publica o primeiro artigo com imagens bastante rudimentares da próstata e até um dispositivo bastante interessante. Era o primeiro transdutor endorretal bastante rudimentar e considera-se aí o início da imagem ultrassonográfica para nós. A partir deste ponto, ocorreu o desenvolvimento de diversas sondas, diversos transdutores de alta frequência, seja com cristais na ponta do transdutor, seja com cristais na lateral, com imagens seccionais, e também passaram a se desenvolver os guias de biópsia, que passaram a ser acoplados aos transdutores, permitindo que esses transdutores de alta frequência, com alta resolução anatômica, também permitissem a navegação de uma agulha até o segmento prostático a ser biopsiado. Um dado clínico bastante interessante foi a introdução do PSA em 1986, que teve um impacto clínico bastante significativo na investigação, na suspeita clínica de câncer de próstata e na condução desses pacientes até que eles fossem submetidos à biópsia. Eisen, um colega nosso brasileiro, que eu tenho o prazer de trabalhar, já em 1987, publicou artigos já fazendo a comparação de biópsias com ultrassom e biópsias guiadas apenas pelo toque digital. A era moderna da biópsia de próstata começa aqui com Rod, em 1989, quando ele propôs o uso de sondas de alta frequência acoplado ao dispositivo de introdução da agulha e o protocolo sextante, que já tratava de colher fragmentos da base, do terço médio e do ápice da próstata dos dois lados. Esse é um marco fundamental para quem faz biópsia de próstata, porque a partir daqui começou-se um desenvolvimento bastante interessante, tanto no número de fragmentos, quanto nessa tecnologia que nos levou até os dias atuais. Como eu já falei para vocês, em 96 foi instituído aí um protocolo de bloqueio periprostático, né, onde se minimizou bastante os sintomas dolorosos, e houve uma evolução desde 1987 até os dias atuais no número de fragmentos. Então, colhiam-se 2, depois passaram a escolher 4 fragmentos, 6, e ao redor dos anos 2000, esses autores passaram a advogar protocolos sextantes estendidos, ou seja, aquele protocolo se não escolhiam 6 fragmentos, porque era muito pouco tecido para você fazer um estudo anatomopatológico, muitas vezes de uma próstata bastante aumentada. Então, começou-se a divulgar o aumento do número de fragmentos para que a positividade e a acurácia diagnóstica da biópsia de próstata chegasse a um diagnóstico cada vez mais precoce. A biópsia randomizada, então, já entrou praticamente em prática clínica desde 1989. Nós usamos o transdutor
endorretal, com um dispositivo de agulha que existem diversos modelos, obviamente, tudo encapado para que isso seja absolutamente estéril. O padrão de coleta da próstata, desde a instituição dos protocolos, com o aumento do protocolo, com a instituição do protocolo de biópsia sextante estendido, já tratava de colher fragmentos da base, do terço médio, do ápice e também da zona de transição, onde nós vimos no começo da aula que 25% até dos pacientes podem ter cânceres na zona periférica, na zona central da próstata. Porém, os protocolos foram aumentando o número de fragmentos, mas a limitação do método ultrassonográfico ainda continha alguns fatores importantes, né? Primeiro, o ultrassom é um método bastante limitado para lesões focais. Muitas vezes as lesões são pequenas, são lesões que puramente no exame ultrassonográfico podem não ser valorizadas por serem lesões de difícil discernimento do restante do parênquima prostático, tá? As lesões, desculpa, muitas vezes podem ser até isoecogênicas, ter o mesmo padrão de ecogenicidade da próstata. A glândula interna é uma região muito mal vista pelo exame ultrassonográfico, por conter vários nódulos de hiperplasia que ficam difíceis de serem valorizados numa próstata grande e numa próstata mais heterogênea, e o ultrassom tem uma limitação bastante significativa, principalmente naqueles pacientes que têm um toque retal normal. Então, a biópsia randomizada, ela é um método que até hoje é o mais utilizado, mas a gente tem que ter sempre em mente de que existem falsos negativos bastante significativos, em até 30%, dependendo das casuísticas. Por que ocorrem esses falsos negativos? Porque muitas vezes as lesões estão na glândula interna, as lesões são em segmentos mais anteriores da próstata, que até então eram pouco visitados pelas biópsias de próstata. Você colher um fragmento lá na região anterior subcapsular da próstata, ou aqueles fragmentos que geralmente se encontram na linha média, que também tem zona periférica, também tem glândula interna, só que os protocolos até então advogados procuravam colher mais fragmentos lateralizados da zona periférica. E também há uma subestimação dos fatores da classificação de Gleason em até 50%. Muitas vezes você colhe um fragmento e esse fragmento não é o fragmento do centro da lesão, e sim da periferia. E, por fim, o protocolo randomizado acaba por diagnosticar muitas vezes lesões clinicamente não significativas, que são aqueles Gleason até 6, e que não vai ter, esse paciente não vai ser beneficiado de nenhuma forma, ou seja, não vai ser incluído nenhum trial de tratamento. Passou-se a ver na literatura uma discussão, então, sobre a acurácia diagnóstica da biópsia de próstata com os protocolos sextantes estendidos, onde se fazia coleta de 12 até de 14 fragmentos. Por quê? Por número de falsos negativos e por subamostragem de tecido anatomopatológico, que, dependendo da literatura, chegavam até 30% dos casos. Isso levava os pacientes a ter um erro de estratificação e diagnóstico de tumores insignificantes, como eu já falei. Esse artigo é bastante interessante, que ele demonstra que aqui a sensibilidade do câncer de próstata na biópsia sextante chega aí a valores próximos a 62%, principalmente naqueles níveis de PSA mais frequentes de 4 a 10. E pior do que isso, próstatas com aumento gradativo de peso vão tendo uma sensibilidade do protocolo sextante cada vez menor. Ou seja, uma próstata que tem 60 centímetros cúbicos, segundo esse artigo, vai ter uma sensibilidade de 37% no diagnóstico com o protocolo de biópsia sextante estendido. Apesar disso, haviam autores que defendiam o uso da biópsia de próstata com mais fragmentos, isso beneficiando, aumentando a acurácia diagnóstica, aumentando o diagnóstico anatomopatológico, e autores que advogavam que não havia um benefício de se aumentar mais do que o protocolo sextante estendido o número de fragmentos, porque isso não traria um benefício evidente, segundo análises de casuísticas. Alguns artigos, é importante ressaltar esse artigo, porque de 2004 ainda, quando se estava nessa onda de aumentar os fragmentos colhidos da próstata, porque é um artigo que defendeu que você aumentar de 6 para 10 para 15 fragmentos, não havia uma diferença estatisticamente significativa das complicações maiores relacionadas ao procedimento de biópsia. Obviamente, quando você começa a aumentar muito o número de fragmentos, vão aumentar o número de complicações, mas isso naquele momento não significava algo que fosse estatisticamente significativo. Bom, temos um método que
tem uma certa limitação com o protocolo sextante estendido, 12, 14 fragmentos, e ainda se perde 30, 40, 50% dos pacientes com câncer de próstata não diagnosticados. Não demorou para que começassem a divulgar que o número de fragmentos de biópsia de próstata, uma vez que o ultrassom era um método pouco sensível, pouco específico para as lesões suspeitas, começou-se a divulgar cada vez mais os protocolos que a gente chamou de saturação. Eram protocolos onde se buscava aumentar muito o número de fragmentos da próstata, minimizando aquele tecido que não fosse visto. Alguns autores defendiam esse protocolo de saturação, defendem até hoje. Existem colegas que nos mandam os pacientes muitas vezes para fazer um protocolo de saturação, ainda nos dias de hoje. Mas com o tempo a literatura foi demonstrando que não havia um benefício estatisticamente significativo em você submeter esses pacientes como primeiro procedimento a uma biópsia de saturação e que isso não levaria, por fim, ao aumento do número de diagnóstico de câncer. Por quê? Porque a próstata tem que ser vista como um órgão tridimensional. Não bastava apenas você colher mais número de fragmentos, tanto da zona periférica quanto da zona central, porque iam ainda persistir áreas não visualizadas e regiões, e tumores em regiões que passariam despercebidos pelo método ultrassonográfico e que mesmo com o aumento dos fragmentos ainda estavam persistindo sem diagnóstico. Então, alguns autores defenderam que a biópsia com saturação não saturava ou que isso representava apenas uma loteria no diagnóstico do câncer de próstata. A partir desse momento, do desenvolvimento do ultrassom, do aumento do número de fragmentos e da exaustão do método ultrassonográfico com biópsia, começaram a se pensar na ressonância magnética, se realmente não estava na hora da ressonância entrar não só como um método de screening de próstata, como método diagnóstico, mas sim como método que fizesse parte na decisão, tanto clínica de você indicar ou não uma biópsia, quanto na realização da próxima biópsia. A ressonância da próstata, ela entra na nossa linha do tempo aqui, ainda na década de 90, com os protocolos de ressonância sendo desenvolvidos, e inicialmente com bobinas endorretais, protocolos que ainda faziam uso da espectroscopia, e as imagens sendo cada vez mais, com uma definição anatômica cada vez melhor, e fazendo cada vez mais diagnóstico de lesões suspeitas. A partir do começo dos anos 2000, os protocolos de ressonância passaram a utilizar o magneto do corpo, ou seja, dispensando o uso da bobina endorretal, que era bastante desconfortável ao paciente e fazia com que houvesse uma negação dos pacientes a exames subsequentes por conta do desconforto. Então, a ressonância multiparamétrica entra aí no começo desse século como um método bastante importante no diagnóstico, na detecção das lesões suspeitas para câncer, na localização precisa dessas lesões e no auxílio dos métodos de imagem na decisão de se tomar, tanto de indicar a biópsia, quanto na decisão de se participar desse procedimento. Os protocolos de ressonância multiparamétrica, basicamente, hoje em dia, eles dispõem de sequências anatômicas, que tem uma alta resolução, onde se consegue visualizar muito nitidamente pequenas lesões na zona periférica, na glândula interna, em qualquer região. O protocolo também tem sequências funcionais que são bastante importantes, tanto de difusão das moléculas de água, como aqui nas sequências de difusão, uma lesão com hipersinal, e uma lesão aqui no coeficiente de difusão, e sequências funcionais também que estavam relacionadas ao realce ou não ao contraste endovenoso paramagnético. Apesar de ser bastante variável esse realce, esse protocolo de ressonância magnética usa basicamente esses 3 tipos de sequência. Com que objetivo? Com todo esse desenvolvimento da sequência de ressonância magnética, isso tornou muito mais fácil, auxiliou muito o diagnóstico preciso daquelas lesões suspeitas. A partir desse ponto, a ressonância magnética passa a ter um padrão fundamental já na decisão clínica do paciente. Então, alguns autores advogam que a ressonância deveria ser feita no suspeita clínica do paciente com câncer e para se ajudar na decisão de se indicar uma biópsia ou não. No caso de biópsias negativas, esse autor advoga que o paciente deveria ser clinicamente seguido e, logicamente, lesões positivas à ressonância submetido à biópsia. E a gente pode ver que, com diversos protocolos de ressonância, a sensibilidade é bastante alta no diagnóstico de lesões suspeitas para
para lesões malignas da próstata. Em 2012, surge o PIRADS como um método bastante eficiente de fornecer um conjunto aí de abrangente de práticas e diretrizes para fazer uma interpretação mais homogênea das ressonâncias, uma uniformização de laudos e, principalmente, buscando uma uniformização de condutas baseadas naquele achado de ressonância magnética. O ACR, que é o American College of Radiology, incorpora o PIRADS aí, na sequência, em 2015, e hoje em dia já dispõe-se de sequências mais recentes, atualizações do PIRADS V2, que já data desde 2016. Então, o PIRADS, além de fazer aquela estratificação anatômica, de se segmentar as zonas prostáticas, principalmente a zona periférica, para se caracterizar melhor as lesões e saber em que região que nós vamos fazer a biópsia, o PIRADS classifica também as lesões de acordo com o score de PIRADS, utilizando as sequências de difusão, que são predominantes para lesões na zona periférica, e as sequências de T2, que são predominantes, aí são melhor vistas as lesões da zona transicional. E qual é o objetivo principal de se usar o PIRADS? O objetivo principal é simplesmente estratificar o risco de câncer dos pacientes de acordo com aquele achado da ressonância magnética. Então, pacientes, por exemplo, que tinham PIRADS 1 e 2, com lesões com bem baixo a suspeita clínica para câncer, esses pacientes havia a sugestão de que esse paciente fosse acompanhado clinicamente. E pacientes com PIRADS 3, 4 e 5, aí sim já indicar a biópsia. Então, é o PIRADS tendo uma função importante na condução dos pacientes com achados suspeitos. Bom, entra aqui definitivamente na nossa linha do tempo a ressonância magnética como um método que auxilia a realização das biópsias e um método decisivo para a gente aumentar a acurácia diagnóstica anatomopatológica dos pacientes suspeitos, né? O primeiro método que usou a ressonância para tentar fazer as biópsias foi a biópsia in-bore, ou seja, aquela biópsia que era feita dentro do próprio magneto. Se fazia o exame de ressonância magnética, analisava-se onde estavam as lesões suspeitas, traçava-se um plano de ação e, a partir daí, era feita a coleta de fragmentos dentro do próprio magneto. Qual que era o problema desse método, procedimento? Primeiro, o decúbito do paciente muitas vezes teria que ser decúbito ventral para fazer a sedação. É um procedimento mais complicado, existia toda uma parafernália de material que deveriam não sofrer com o ferromagnetismo da ressonância. Era um método bastante complexo, que levava um tempo prolongado para cada exame e um custo muito alto, porque muitas vezes esse aparelho precisava ficar parado 2 vezes. E os primeiros protocolos experimentais de biópsias in-bore pela ressonância, eles faziam coleta de cada fragmento e na sequência tinha que se fazer uma nova sequência a cada fragmento colhido para que fosse averiguado se tinha sido colhido da região mais suspeita. Próximo método que passou a ser bastante empregado, e hoje ainda é bastante empregado, é a biópsia com fusão cognitiva. Do que se trata? Se trata do protocolo de fusão, do protocolo de ressonância multiparamétrica. O médico analisa esse protocolo, localiza a lesão, uma lesão no terço médio, zona periférica anterior à direita. Tendo esta lesão em mente, o médico vai realizar o procedimento de biópsia no aparelho ultrassonográfico, a biópsia tradicional, como se faz uma biópsia randomizada, porém já com a localização daquela lesão que ele havia visto na ressonância. E naquele segmento suspeito, ele vai valorizar qualquer lesão, qualquer hipoecogenicidade suspeita e vai colher fragmentos a mais, fazendo o quê? Fazendo uma saturação daquele segmento, buscando você realmente exaurir aquele tecido onde você havia analisado a ressonância, que anatomicamente tinha a lesão mais suspeita. Esse procedimento da biópsia cognitiva não requer um equipamento específico e não requer um software específico. A biópsia é uma biópsia randomizada, apenas com atenção especial para as lesões suspeitas, né? Aí, o que já entra de importante é que o colega que faz a biópsia passa a ter a necessidade de um conhecimento de análise da ressonância, análise das diversas sequências, sejam as sequências T2, sejam as sequências de difusão ou as sequências com contraste endovenoso. Alguns casos interessantes sobre fusão cognitiva, um paciente com nódulo PIRADS 4 na zona de transição do lado esquerdo,
a gente vê as imagens aqui de difusão, uma lesão bem nitidamente vista na glândula interna do lado esquerdo. O protocolo de ressonância multiparamétrica caracterizou esse paciente como um PIRADS 4 pela imagem. Esse paciente foi para o ultrassom, havia uma correlação na imagem, mas muitas vezes essa imagem, não tendo a correlação da ressonância, a gente pode simplesmente não valorizar o ultrassom, porque pode ser apenas um nódulo hiperplásico. Esse paciente fez uma biópsia e, neste caso, a ressonância deu um falso positivo, ou seja, pelos padrões de imagem, era uma lesão suspeita, mas que no anatomopatológico se confirmou ser uma atrofia acinar de aspecto simples. Outro caso interessante, um nódulo na zona periférica, no terço médio para a base do lado esquerdo, um nódulo PIRADS 5, uma lesão aqui sim, bastante suspeita, um toque retal já positivo na base suspeita, abaulando e tornando uma irregularidade na cápsula desse lado. O ultrassom mostra que a lesão não tem uma nítida visualização ali pelo ultrassom, é apenas bastante heterogênea. Nesse caso, sim, a biópsia com a fusão cognitiva mostrou que diagnosticou PIRADS 2, PIRADS 8, Gleason 8 e Gleason 9, nessa lesão que havia sido dado como um PIRADS 5 na ressonância. Esse é um caso que, apesar de ser uma lesão grande, a biópsia com fusão cognitiva teve o seu valor. Caso bastante interessante esse aqui, um nódulo bem pequeno, 4 milímetros na zona periférica do lado esquerdo. Na ressonância foi dado um PIRADS 4. O ultrassom era uma próstata heterogênea, muito difícil de ser valorizada qualquer região aqui na zona periférica. Quando se analisa as imagens de ressonância, foi valorizado esse pequeno nódulo no segmento medial do terço médio aqui da zona periférica esquerda. A biópsia, nesse caso, deu aí um Gleason grau 7, ou seja, um tumor clinicamente significativo, com o restante da próstata toda negativa para câncer da próstata. Então, esse caso, apesar de ter sido feita uma biópsia com fusão cognitiva, é bastante interessante porque a lesão é muito pequena, fizemos uma saturação de 4 fragmentos apenas nesse segmento e veio positivo, considerando-se a análise prévia da ressonância. Alguns artigos relatam, nesse artigo da Radiology de 2019, a fusão cognitiva como um aumento significativo no diagnóstico anatomopatológico das lesões. Então, nesse caso, pacientes que tinham uma lesão, pelo menos a ressonância, você tinha um aumento de diagnóstico de câncer clinicamente significativo em 6,4%, apenas aumentando de 1 para 3 fragmentos na lesão e mais 2,4% quando você aumentava de 3 para 5 fragmentos. Ou seja, isso é bastante, pensando que esse paciente poderia não estar sendo beneficiado de um diagnóstico positivo, caso não se tivesse a análise da ressonância prévia. Agora vamos falar especificamente da biópsia com fusão, que é o up-to-date que a gente tem em relação ao biópsias da próstata e a melhora na acurácia diagnóstica, ao melhor diagnóstico de forma cada vez mais precisa e precoce no câncer de próstata. Então, esse protocolo trata-se de fazer a aquisição da ressonância nos aparelhos específicos que apresentem todas as sequências, ou seja, o padrão, o protocolo multiparamétrico. Esse exame na íntegra da ressonância, ele é importado para o aparelho de ultrassom. Se for dentro da mesma instituição, você pode importar via PACS, ou se o paciente vem de fora, fez um exame de ressonância numa instituição e procura um outro serviço para fazer a biópsia de próstata, esse exame pode ser carregado num CD ou num pendrive, em qualquer mídia que permita que o aparelho de ultrassom importe esse exame de ressonância. Com esse exame já dentro do hardware do aparelho de ultrassom, nós fazemos um exame ultrassonográfico habitual, obtém-se todas as imagens do ultrassom. Num determinado momento, fixamos um plano axial da imagem ultrassonográfica, aciona-se pelo software do equipamento as imagens, todas as sequências da ressonância, se seleciona a imagem T2 axial, carrega-se a imagem T2 axial, uma do lado da outra, do ultrassom, e a partir desse momento nós precisamos fazer com que essas imagens conversem, ou seja, nós vamos pegar alguns reparos anatômicos que sejam comuns, tanto nas imagens de ultrassom quanto nas imagens da ressonância. Seja um cisto, seja um ducto ejaculatório, seja uma lesão propriamente dita, que às vezes você vai conseguir ver nos dois, seja a uretra. Você vai marcar de 1 a 3 pontos na imagem ultrassonográfica e na imagem da ressonância magnética. A partir daí você dá um match plane ou um start
no software para fazer essa fusão especificamente, e você vai ter essas imagens vinculadas. Quando eu passo a navegar o meu transdutor no plano axial da próstata, a imagem do T2 passa a navegar no mesmo ponto, de forma que as imagens que eu estiver vendo, o plano da ressonância, eu vou estar vendo exatamente o plano do ultrassom. Isso é o grande ganho que a gente tem. Por quê? Nós estamos aproveitando a alta sensibilidade, a alta resolução anatômica das imagens de ressonância e a praticidade e o custo-benefício do procedimento realizado no ultrassom. Nós podemos fazer numa tela dividida em 4, visualizar só a imagem do ultrassom, só a imagem da ressonância e visualizar principalmente a sobreposição dessas duas imagens em tempo real. Isso propicia que a gente localize melhor a lesão na ressonância e eu vou coletar fragmentos naquela região específica no ultrassom, fazendo com que isso torne muito mais preciso o nosso método. O procedimento de biópsia em si, com o paciente, com o equipamento do ultrassom, vai ser basicamente o mesmo. O que nós vamos usar é um software diferente para fazer a coleta desses fragmentos e usar do melhor que cada método tem para aumentar o diagnóstico das lesões suspeitas, né? Não são limitações, mas são coisas que você deve ter a mais para fazer esse procedimento. O equipamento, obviamente, com o software específico, treinamento, existe uma curva de aprendizado que você vai fazer tanto com esse tipo de software, quanto com analisar a fusão de imagens em tempo real com a ressonância. Isso é algo que todos os serviços passam em qualquer tipo de procedimento e é algo que é muito factível de ser feito por qualquer indivíduo que já tenha prática nas biópsias de próstata. E o conhecimento e interpretação das imagens. Apesar da fusão com imagem chegar no nosso meio aqui mais comercialmente, aí 2011, 2012, já a partir de 2005, com o desenvolvimento dos protocolos de ressonância multiparamétrica, o FDA já havia aprovado lá atrás a produção de diversos softwares que fazem a fusão das imagens, ou seja, isso já é uma ideia que amadureceu a partir do momento que a ressonância despontou como um grande método do diagnóstico das lesões suspeitas. O que nós precisamos para fazer esse procedimento? Uma sala de biópsia, obviamente, com o material de anestesia. O transdutor recebe um chip, que é acoplado num adaptador. Sobre o paciente é colocado uma placa de um detector e também colado um outro detector na superfície da pele do quadril do paciente. E o aparelho tem que ser um aparelho que permita fazer a fusão dessas imagens. Isso nada mais é do que o sistema de navegação que vai permitir que a minha navegação com o transdutor converse com a navegação das imagens da ressonância. Alguns artigos interessantes, alguns defendendo, outros aí criticando a fusão de imagens. Nesse primeiro artigo, o autor estudou 396 casos, relatando que houve um aumento na detecção em 15% dos tumores na glândula na zona de transição com a fusão e aumento de 11% na zona periférica apenas se usando o software, usando só a biópsia com fusão cognitiva. Esse outro artigo bastante interessante, estudando 59 pacientes, demonstrou que biópsias com fusão diagnosticaram 59% de casos de câncer contra 27% apenas da biópsia cognitiva, notadamente para aquelas lesões pequenas que passam a ser o principal diferencial num diagnóstico precoce e passam a ser o principal diferencial no uso do software para biópsia com fusão cognitiva. Então, concluindo, esses autores concluem que a biópsia com fusão para pequenas lesões ela é bastante mais sensível. Esse outro artigo bastante interessante mostra que, usando o protocolo completo de biópsia com fusão para tumores pequenos, a probabilidade de sucesso da biópsia é bastante grande e muito maior do que a biópsia com fusão cognitiva. Alguns casos aqui mostrando uma lesão pequena na zona de transição anterior da próstata, muito difícil de ser visitada essa região em biópsias, em protocolos que se fazia com biópsia randomizada, um nódulo PIRADS4, aqui nas imagens de ressonância em T2 e na imagem de perfusão mostrando um realce da lesão, e no ultrassom seria muito difícil se valorizar essa lesão anterior, foi feita a biópsia com fusão e demonstrou um Gleason 7 apenas nesse ponto da lesão, uma lesão clinicamente significativa, e um Gleason 6, uma lesão não clinicamente significativa em outro ponto. Um outro caso de um nódulo na zona periférica da base esquerda, PIRADS4, também uma lesão bem pequena na região lateral, na região medial do terço médio à esquerda. O ultrassom praticamente não consegue distinguir
do restante da próstata. A biópsia com fusão, aqui sim, usando o software completo, uma marcação da biópsia, do ponto exatamente que a ressonância indicou, e esse paciente teve um Gleason 7 diagnosticado, uma lesão pequena na zona periférica. Um outro caso de um tumor no terço médio do lado esquerdo, um pequeno nódulo também aqui na região lateral da próstata, no terço médio esquerdo, visualizado pela sequência de ressonância, feita a marcação da biópsia, e esse paciente também apresentou um Gleason 7, ou seja, um tumor clinicamente significativo. Alguns artigos interessantes, esse aqui do grupo do Einstein, fez com um centro também bastante importante dos Estados Unidos, e desse trabalho participou o Dr. Queiroz, que vai me suceder aqui na palestra, um artigo bastante interessante, mostrando que a classificação de Likert para tumores de maior grau de significância patológica, houve um aumento no diagnóstico com o protocolo da difusão e uma redução nos casos negativos de biópsia e redução também nos casos de tumores não clinicamente significativos. Um outro artigo do JAMA, bastante significativo, mostrando que a biópsia com fusão elevou para 77% a sensibilidade da biópsia contra 53% do protocolo sextante estendido para essa casuística. E mais do que isso, a biópsia combinada da fusão com a biópsia sextante elevou para 85%. O que significa isso aqui? Não dá para se preocupar apenas com aquelas lesões, porque existem outras lesões na próstata que ainda são bastante frequentes e que, eventualmente, não são diagnosticadas, como eu vou mostrar a seguir. E, por último, um trabalho do New England também, aqui mostrando a classificação de PIRADS, mostrando que para PIRADS maiores até os 5, o diagnóstico de cânceres clinicamente significativos é cada vez maior quando se usa o protocolo de fusão de imagens. Então, apenas finalizando com 2 casinhos interessantes. Aquele caso que nós vimos um nódulo na base esquerda, que foi diagnosticado um Gleason 7. Opa! Em outras 2 regiões, haviam Gleason 7 também diagnosticados pela biópsia, que não foram diagnosticados, não foram suspeitos pela análise da ressonância multiparamétrica. Aquele segundo caso, nódulo no terço médio também, lesões bastante suspeitas, PIRADS 4, foi classificada uma lesão Gleason 7, um anátomo patológico Gleason 7. Na lesão, 3 outras regiões da próstata não foram vistas as lesões, por quê? Porque a ressonância também tem um certo número de casos onde são negativos para tumores que são clinicamente significativos. Então, essa meta-análise é bastante importante, avaliando estudos de diversas metodologias e avaliando que para tumores clinicamente significativos, o valor preditivo negativo pode variar de 80% a 92%. Quer dizer, existem casos onde a ressonância é negativa para suspeição de lesões e a gente não deve deixar de praticar a biópsia randomizada nos demais fragmentos, assim como afirma nesse editorial da British Journal, falando que a ressonância negativa não contraindica a biópsia. Estamos evoluindo muito no padrão de imagens, estamos suspeitando e diagnosticando cada vez lesões menores, mas não dá para você não indicar a ressonância naquele caso onde não há uma lesão suspeita. Por fim, concluindo, o planejamento dos cuidados com o paciente são fundamentais para o sucesso do procedimento. Há uma evolução contínua da biópsia de próstata, o aumento das indicações vai decorrer nitidamente do aumento da difusão desse conhecimento para todo o meio médico. A RM está estratificando melhor os pacientes, muitas vezes tirando pacientes de biópsias desnecessárias. A biópsia com auxílio da ressonância definitivamente aumentaram o diagnóstico de câncer clinicamente significativo e reduziram os cânceres insignificantes. A biópsia com fusão de imagens é superior no diagnóstico do câncer da próstata, notadamente para as lesões pequenas, e atualmente aparece haver um benefício da biópsia com fusão e da biópsia randômica, pensando no valor preditivo negativo da ressonância, que não deve ser desconsiderado. E, por fim, a experiência cada vez maior na análise das ressonâncias e nas biópsias é fundamental. Existe uma curva de aprendizado que a gente deve percorrer o quanto antes, porque isso é o futuro da biópsia de próstata. Agradeço aqui a alguns colegas que trabalham comigo, principalmente na área de uroradiologia, e com quem a gente compartilha informações sempre. Muito obrigado a todos e estou à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Roberto, muito obrigado.
o Fernando, nosso gerente de vendas de ultrassom do Brasil, para o Brasil da Philips, vai dar um recadinho. Muito obrigado pela excelente aula. Com certeza enriqueceu muito o nosso conhecimento. A gente está muito orgulhoso. Vamos lá, Fê? Vamos lá. Obrigado, doutor Roberto Baixo, pela apresentação, tá? E pelo excelente conteúdo da aula. Tá? Acho que todos já estão visualizando. Vou só me apresentar antes. O meu nome é Fernando Ramos, eu sou o gerente nacional de vendas, tá, para a Ultrassom Brasil na Philips. Vou aproveitar só esse intervalo aqui para fazer, né, enquanto algumas pessoas vão digitar as perguntas, para passar um recado comercial. Né? Visite a nossa página. Vocês estão vendo aí na página um QR Code. Tá? Nesse QR Code, você aproxima o celular, ele vai te direcionar diretamente para uma landing page. Lá vocês vão encontrar toda uma programação do evento, e posterior ao evento, as aulas gravadas também vão estar ali locadas. Né? Além disso, todas as nossas soluções, portfólio, toda a linha de ultrassom e suas principais características, com vídeos demonstrativos e galerias de fotos, você encontra nessa direcionamento da landing page. Né? Para quem queira entrar em contato conosco, né, e aproveitar nossas ofertas comerciais, segue esse QR Code. Né? Então, você escaneando esse QR Code, você vai ser direcionado para um WhatsApp, e temos um time esperando por vocês para a gente te atender. Né? Vai ser direcionado direto para um time comercial para te atender. Ok? Para esse congresso, né, proporcionamos diversas promoções e condições especiais. Né? Aproveitando as nossas promoções para a linha Afim 70 e Epic, principalmente com fusão e navegação que já tem nessa linha do Afim 70 ou do Epic 5. Né? Então, aproveite a promoção que a gente tem e a gente fez para esse evento, assim como toda a nossa linha. Além dos produtos, estamos com uma forma de pagamento diferenciada, estamos ofertando com 180 dias de carência para o primeiro pagamento, assim como toda a nossa linha de ultrassom tem garantia de 2 a 3 anos, dependendo do nosso produto ou modelo. Tá? Além disso, preparamos para vocês um presente, né, com uma promoção de 20% de desconto dos produtos da Philips para produto de saúde pessoal, né, dentro da loja Philips. Somente vocês usarem esse código que está aparecendo na tela, né, e ali vocês conseguem, tem diversos produtos que vocês vão conseguir até 20% de desconto nesse produto da Philips. Tá ok, gente? Obrigado por essa oportunidade. Doutor, mais uma vez, obrigado. Aproveitem e muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, doutor, mais uma vez. A todos os congressistas, uma boa tarde para vocês. E a gente tem mais algumas aulas. Vai ter perguntas e respostas, Isa, agora? Sim, vai ter. Vamos lá, então. Perguntas e respostas, pessoal. Q&A para todo mundo. Obrigada, doutor, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite para participar do nosso evento. Agradecer também a audiência do webinar. Foi uma aula bem completa. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento e sua experiência. Eu acho que é sempre muito válido, agrega bastante. E eu tenho algumas perguntas. Se o doutor já teve alguma experiência com a fusão de imagem em outras aplicações clínicas? Não, especificamente no meu caso, eu tenho usado a fusão para fazer próstata só. Né? Não tenho usado para fazer fígado, rim, mas tenho visto casos de colegas que têm usado com bastante sucesso, e inclusive vinculando vários métodos, né? Para que você tenha uma localização cada vez mais precisa. Né? Eu acho que os centros que fazem vários tipos de procedimento, que tem áreas específicas para procedimentos, são centros que têm usado a fusão de uma forma muito mais ampla. No nosso centro, especificamente o meu caso, eu uso mais a fusão para a próstata mesmo. Uma outra pergunta como abordar o paciente na hora de oferecer a biópsia guiada por fusão, ao invés da biópsia convencional, uma vez que é um procedimento particular?
Como convencê-lo, né? Esse é um problema, não é um problema, na verdade, é uma nova tecnologia. Como todas as novas tecnologias, vai demorar um tempo para que se consolide e para que a pressão sobre as operadoras faça com que esse procedimento passe a fazer rol dos procedimentos que fazem parte da tabela AMB, ou seja, que sejam cobertos e pagos devidamente pelas operadoras, né? O que se faz hoje em dia? Na verdade, quando o paciente vem do médico para fazer essa biópsia, ele já vem com a solicitação. Os médicos urologistas mais próximos, com quem a gente troca bastante ideia em congressos, em eventos, eles já estão mais acostumados a saber quais aquelas lesões que realmente vão se beneficiar da biópsia com fusão. E muitas vezes já vem especificado biópsia com fusão de imagens da ressonância, biópsia considerar a ressonância, analisar a ressonância. Mas ainda não há um pagamento específico para esse tipo de procedimento. Alguns serviços usam fazer uma cobrança íntegra do valor particular do exame. Outros serviços conseguem com que o comercial monte um pacote onde parte do procedimento é coberto pela operadora e existe uma taxa do parte do procedimento que faz a cobertura financeira do uso da fusão, onde existe um investimento, existe um custo do software, existe um custo de material que deve ser contemplado também. No momento que o paciente chega para nós, é difícil você ter uma decisão, o paciente é simplesmente apresentado pelo agendamento, pelo centro de agendamento, de que esse procedimento, parte dele não é custeado e tem que ter um pagamento particular. Ou o paciente vai voltar para o médico dele e deve tomar essa decisão. A nossa ideia é que cresça cada vez mais as indicações para aqueles pacientes que realmente vão se beneficiar e que esses métodos passem a ser o mais rápido possível cobertos aí pelas operadoras de saúde.